E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa com o advogado Elliot Kindner, que trabalha numa empresa farmacêutica e está de olho numa promoção. Por isso ele aceitou o convite para passar um fim de semana na casa de seu chefe Odell Leopold, que fica isolada no alto das montanhas. Sua filha Ridley não está muito animada por ser contra as práticas da empresa, e seu humor só piora com os espirros incessantes do pai. Enquanto Elliot explica que eles estão numa reserva exclusiva e quase inexplorada, vemos uma caverna sombria perto dali, de onde vem um estranho som de relincho. O sinal do celular piora conforme o carro segue pelas montanhas e Elliot fica nervoso com uma ligação do chefe que parece irritado com a demora. Ridley se assusta quando o pai começa a pisar fundo no acelerador e depois que a conexão cai eles começam a brigar, sem prestar muita atenção na estrada. É bem nessa hora que Elliot atropela o que parece ser um pônei branco e o carro sai rodopiando até parar alguns metros adiante. Elliot pega uma ferramenta caso o animal seja arisco e os dois vão checar o estrago. A expressão deles vai se enchendo de assombro conforme chegam mais perto, pois o chifre na testa do animal mostra que aquilo não é um pônei. Enquanto Elliot pensa no que fazer, Ridley vê o chifre se iluminando e não resiste à tentação de encostar nele, o que provoca uma espécie de transe cósmico. A visão é interrompida abruptamente quando seu pai começa a golpear a cabeça do unicórnio feito um maníaco. Ridley fica chocada e os dois acabam sendo cobertos de gosma preta. Quando eles chegam à mansão, vemos que deixaram o corpo da criatura no carro. A governanta Shaw é quem atende a porta, levando os convidados até Belinda Leopold e seu filho Shepard. Eles acompanham Elliot e Ridley até o escritório de Odell, que sofre de câncer e parece muito fragilizado. Ainda abalada, Ridley mente que está passando mal e diz que quer ir embora, mas Elliot garante que não é nada. Ela vai ao banheiro para lavar o rosto e fica espantada ao ver que sua acne sumiu. Na sala, Elliot se atrapalha um pouco com os documentos por causa dos óculos. Estranhamente, a visão dele parece ficar muito melhor a olho nu. Enquanto isso, sem que ninguém veja, o chifre do unicórnio se acende e o animal começa a dar sinais de vida. Ridley interrompe a reunião para falar com o pai em particular e ele implora que ela coopere, jurando que vai enterrar o unicórnio durante a noite, quando todos estiverem dormindo. Esse plano vai por água abaixo quando os dois escutam o som do coice. Vendo o carro chacoalhar, Elliot corre para inventar uma desculpa e resolver a questão em segredo, mas a barulheira é percebida pelo mordomo, Griff. Os Leopolds ficam chocados quando o show palpita que eles devem ter atropelado algum dos animais da reserva. Todo mundo sai para ver a confusão, bem na hora em que uma pata quebra a janela do carro e o chifre atravessa o teto. Elliot tenta se explicar assim que o movimento cessa, mas então o unicórnio aparece na janela aos berros, tentando sair. Ridley fica horrorizado quando o show chega com uma arma e dispara a queima-roupa. O grupo se junta ao redor do corpo e todos começam a descrever a espécie desconhecida, fazendo de tudo para evitar a palavra unicórnio. Ridley é a única que tem coragem de chamá-lo assim e é então que seu pai percebe a mudança em seu rosto. Confessando o atropelamento e a maneira psicótica com que ele tentou sacrificar o animal, Elliot explica que também foi atingido pelos jorros. Isso explica que ele tenha parado de espirrar, além de ter recuperado a visão perfeita. A única conclusão possível é que o sangue daquela criatura possui incríveis propriedades de cura. Ridley sugere chamar as autoridades para recolher o corpo, mas Odell rebate a ideia invocando o espírito livre daquele ser mítico como uma desculpa para fazer o que quiser com ele. Belinda também diz que a burocracia pode ser intolerável e dá a entender que a reputação de Elliot estaria em risco. Por outro lado, se ele concordar em abafar o caso, isso também resolveria a questão do atropelamento sem maiores problemas. Ridley fica desapontada ao ver o pai aceitando o acordo tão rapidamente. Mais tarde, ela conta sobre as visões cósmicas e explica seu pressentimento de que não deveriam deixar o unicórnio com os Leopolds, mas Elliot responde de modo insensível, ainda totalmente focado na promoção. Expulso do quarto, ele vai conversar com Shepard enquanto Ridley descobre uma imagem de unicórnio numa foto antiga de sua mãe. Shepard pergunta a Elliot por que ele é odiado pela própria filha e ele parece surpreso com a ideia, mas mal começa a responder e os dois se calam de repente. Um som arrepiante está vindo da floresta, parecendo um rugido ameaçador. Shepard fica com medo e desiste da hidromassagem, apertando o passo para entrar em casa. Lá em cima, Ridley descobre que a imagem é uma réplica das famosas tapeçarias do unicórnio, uma obra do século XV que retrata uma história em 7 partes. De acordo com as ilustrações, um grupo de caçadores conseguiu matar um dos invencíveis unicórnios depois de anos tentando. Eles o levaram para o castelo, onde a criatura ressuscitou e foi mantida em cativeiro, só se acalmando ao conhecer o coração puro de um jovem. Uma das tapeçarias está incompleta, mas uma reconstrução recente revelou a imagem mais perturbadora das 7, em que um bando de unicórnios dilacera seus inimigos humanos. Naquela noite, Ridley tem um estranho pesadelo com aquela caverna nas montanhas e vê tudo pelos olhos de um unicórnio.
Ela acorda com a visita de 2 cientistas em trajes de segurança que a arrastam para um laboratório junto com seu pai. Eles são o Dr. Song e a Dra. Bhatia, ambos animadíssimos com a chance de estudar um unicórnio. Song se orgulha ao apresentar o composto químico obtido a partir do chifre e os Leopolds autorizam que a extração continue. A substância que eles desenvolvem a partir do chifre triturado é então injetada no soro de Odell e todos aguardam ansiosamente pelos resultados. Enquanto Ridley se retira em protesto, Bhatia informa que a radiação eletromagnética do chifre parece ter aumentado sem explicações. Andando pela floresta, Ridley encontra uma árvore riscada por chifres numa parte bem alta do tronco. Ela se assusta quando os rugidos começam e corre de volta para a mansão, onde continua sua pesquisa sobre unicórnios. Shepard a encoraja e até manda Griff trazer uma impressora para ajudá-la quando seu pai aparece no corredor. Forte e rejuvenescido, Odell saiu da cama sem precisar da cadeira de rodas e os testes agora confirmam que o câncer entrou em remissão espontânea. Odell fica radiante não só pela própria saúde, mas pelas possibilidades comerciais de ter descoberto a cura do câncer. A má notícia é que Song afirma ser impossível replicar a substância em laboratório, pois a composição genética do unicórnio é incompatível com as leis da natureza. Isso significa que aquele chifre é tudo que eles têm. E Belinda encoraja o marido a pensar positivo, pois eles podem dar qualquer preço que quiserem a um remédio tão escasso com uma demanda tão enorme. Depois de muitas conversas ao telefone, os Leopold se reúnem com Elliot, que a esta altura está até um pouco desorientado com tanto dinheiro entrando na empresa de uma vez. Ridley estraga o brinde da família com os resultados de sua pesquisa paralela e espalha no chão as impressões das tapeçarias, explicando que aquela história se repetiu várias vezes. A lenda do unicórnio se modificou com o passar do tempo, pois inicialmente eles eram vistos como monstros. Seu sangue milagroso já era conhecido na Idade Média, mas todos que ousaram caçar o animal para obter algum tipo de cura acabaram morrendo de um jeito ainda pior. Os Leopolds praticamente caçoam dessas teorias e Elliot fica com vergonha do idealismo ingênuo da filha. Shaw e Griff fazem os preparativos para transportar o corpo do unicórnio para a sede da empresa enquanto Ridley vai para o carro querendo ficar sozinha. É então que todas as luzes se apagam de repente, e Bhatia mostra ao colega que a radiação está no ponto mais alto até agora. No carro, Ridley escuta de novo aquele rugido monstruoso e vê que a tela de seu celular está tremendo, como se estivesse sofrendo algum tipo de interferência. Os Leopold mandam Elliot descobrir o que aconteceu e ele vai falar com os cientistas bem no momento em que o Dr. Song parece sentir alguma coisa em suas costas. Levando um banho de entranhas bem no rosto, Bhatia demora um instante para entender o que acaba de ocorrer quando vê um gigantesco chifre atravessando seu colega. Logo atrás de Elliot, Shepard fica de queixo caído ao ver o chifre sair, deixando um buraco imenso. A sombra do unicórnio adulto se projeta nas paredes do túnel e, assim como Ridley previu, ele não parece ser nada com certeza. Todos entram em pânico e Odell aparece na ponta do túnel dando ordens de trazer o filhote de volta para dentro imediatamente. Shaw e Griff vão para o jardim com as armas em punho e Elliot se desespera ao ver a filha lá fora sozinha. Ele grita para ela, mandando que entre no carro e feche bem as portas. Ela obedece, mas fica tentando enxergar com a lanterna do telefone e isso chama a atenção da fera, que vem trotando naquela direção e avança contra o carro. Elliot corre até lá e abre uma porta de trás, ajudando Ridley a fugir daquelas presas enormes rugindo na janela. O unicórnio é então cercado pelos seguranças, numa cena muito parecida com uma das tapeçarias, e nem todo o aparato deles consegue conter o animal. Escondidos embaixo do carro, Elliot e Ridley assistem de perto quando uma de suas patas esmaga o crânio de um dos guardas. Ridley decide aproveitar uma brecha para correr até a mansão e o unicórnio a persegue, mas ela consegue fechar a porta a tempo. Porém, quando chega bem perto e olha para ela por entre as tábuas, fica evidente que ele não destruiu aquela portinha frágil porque não quis. Elliot fica embasbacado ao ver a criatura passando o chifre pela fenda, já todo iluminado, num claro convite à garota. Ela estende a mão para tocá-lo, mas Shaw atira bem nessa hora e isso afugenta o unicórnio. Tocando uma poça de líquido preto, ela constata que pelo menos conseguiu acertá-lo. Depois que todos voltam para dentro da mansão em segurança, os Leopold questionam as predições da garota, duvidando que ela tenha acertado tanto sobre a verdadeira natureza dos unicórnios depois de algumas horas no Google. Ela conta a eles sobre as visões e explica que desenvolveu uma espécie de conexão com o filhote. Odell então se convence que a única coisa a fazer é capturar o adulto para que ele possa tocar no chifre, achando que basta fazer isso para adquirir imunidade aos possíveis ataques. Sempre mascarando seus verdadeiros motivos, a família argumenta que seria cruel prolongar o sofrimento do animal ferido, além de deixar que a morte do Dr. Song tenha sido em vão. Shepard também lembra que cada chifre obtido significa dezenas de pessoas curadas de qualquer doença. Ridley não acredita nas intenções deles, mas também não consegue convencer ninguém do perigo e Odell volta a dar indiretas sobre o futuro da carreira de Elliot, fazendo com que ele continue obedecendo suas decisões. Determinado a caçar a lendária criatura,
Odell entra no clima até no figurino e exige que Elliot o acompanhe. Ridley implora que ele recuse e volte para casa com ela, pois não quer mais fazer parte disso. Mas Odell promete a ele que o tornará sócio da empresa assim que voltarem da caçada e isso o convence. Shepard inventa uma desculpa para ficar na mansão e aproveita uma conversa com Batia para roubar o frasco com um composto milagroso, além de convencer a cientista a serrar fora o chifre do filhote. Lá fora, Shaw usa o aparelho dela como um alarme medindo a radiação ao redor do grupo. Shepard inspeciona o frasco que roubou e derruba um pouco do pó sem querer. Ao limpar a bagunça que fez, ele não resiste à curiosidade e experimenta uma pitada. Ridley já está de malas feitas e decidida a sair dali quando ele abandona toda a cautela e enrola uma nota de 100 para cheirar uma porção generosa da substância. O efeito parece ser imediato e seus olhos se iluminam de forma sobrenatural. Chegando ao carro, Ridley começa a ter dúvidas sobre abandonar seu pai com aquela gente. Pensando nas tapeçarias, ela se lembra de um detalhe que tinha esquecido e volta para confirmar, chegando à mesma conclusão que Batia. O filhote não está morto, pois sua espécie se regenera com tanta facilidade que isso possibilita até mesmo a ressurreição. Isso só deixa Shepard mais obcecado com o chifre e enche Ridley de preocupação, pois seu pai e os outros foram à caça pensando que iam enfrentar um animal ferido. Ao mesmo tempo, ela tenta fazer Griff chamá-los de volta. O grupo está se aproximando da criatura no meio da floresta, e Elliot só vê as mensagens da filha quando Odell já está a 1 metro da fera. Ele tenta avisar Shaw, mas ela está mais preocupada com o aparelho de Batia, que está apitando como se houvesse mais uma fonte de radiação por ali. Ela descobre o motivo quando o segundo uniforme adjunto morde seu ombro e a ergue no ar. A dupla de feras ataca o grupo, eliminando vários dos guardas um por um. Com os binóculos de visão noturna, Elliot vê um dos unicórnios tomando impulso para investir contra ele e sai da reta no último segundo enquanto mais um guarda é atingido. Odell e Elliot são os únicos que conseguem escapar e voltam correndo, mas não conseguem fechar o portão a tempo e os unicórnios chegam ao jardim da mansão. Encurralado entre os dois, Odell muda de estratégia e tenta domá-los, estendendo a mão para o chifre de um deles. Para a surpresa geral, o unicórnio se curva diante dele e o chifre começa a acender. Porém, isso era apenas um ajuste de posição para o ataque e o chifre entra pelo queixo de Odell, saindo pelo topo da cabeça. Observando de dentro da casa, os outros se afastam com horror e Griff fecha a porta da frente depressa. Elliot decide chamar a polícia e até os Leopolds concordam com a ideia dessa vez, mas a conexão é interrompida e a luz apaga de repente. Ridley quer devolver o filhote para apaziguar os monstros, mas Belinda diz que não vai adiantar agora, pois o portão é elétrico e eles vão ficar presos ali com os unicórnios de qualquer forma. Griff explica que é possível abrir o portão manualmente se alguém estiver disposto a se aventurar até a Casa das Máquinas, no extremo oposto do jardim. Belinda e Shepard escolhem o próprio Griff para a tarefa, justificando a maldade com o fato de que ele conhece melhor o funcionamento do portão. Indignado com a injustiça, ele sai pelo túnel enquanto os outros se preparam para fugir e Batia empacota o chifre para a viagem. Quando ela sai para o jardim com o filhote, não demora até que o casal de unicórnio apareça, mas a oferta não é muito bem recebida. Ridley não sabe explicar por que não está funcionando e Batia resolve correr para o portão que começa a abrir conforme Griff gira a manivela furiosamente. Antes de chegar lá, ela percebe que os unicórnios sumiram e chama os outros para partir, mas logo em seguida é atingida por um chifre. O outro unicórnio morde um de seus pés e o casal de feras começa a disputar a presa até partida no meio. Griff foge apavorado enquanto os outros 4 voltam para dentro e Shepard anuncia que desvendou a charada através da tapeçaria. A única coisa que pode vencer os unicórnios é uma jovem de coração puro e, por sorte, acontece de haver uma bem ali. A ideia de usar sua filha como isca é a gota d'água para Elliot e ele comunica sua demissão aos Leopolds, que ficam chocados com sua falta de dedicação à empresa. Já sem nenhuma cerimônia, Shepard manda uma carreira de chifre para dentro na frente da mãe, mais uma vez entrando em transe. Elliot e Ridley estão planejando a fuga quando ele se recupera e os impede de sair. Todos congelam ao ver a besta mítica aparecer rente à janela, rondando a casa até chegar à frente e começar a investir contra a porta. Os 4 correm para a direção oposta e descobrem que o outro está quase derrubando a parede do laboratório. Quando o da frente finalmente derruba a porta, Elliot corre para o andar de cima com a filha, enquanto os Leopolds procuram vão para outra saída. O outro unicórnio também consegue invadir a casa e cada um vai atrás de uma das duplas. Elliot se tranca num quarto com Ridley e espia pela porta com cuidado, mas acaba levando um grande susto mesmo assim quando a arranca do unicórnio aparece de repente. Belinda e Shepard também estão em apuros, encolhidos atrás de uma parede que o outro unicórnio está percorrendo. Shepard atira um sapato longe para desviar a atenção dele, ganhando tempo para escapar com a mãe, mas não sem antes apanhar o recipiente com o chifre. Porém, quando ele começa a explicar seus planos mirabolantes para se salvar e ainda obter fama com a descoberta, Belinda abre o recipiente e descobre que está vazio.
No andar de cima, Elliot mostra a Ridley que ele roubou o chifre para garantir que não sairia dessa de mãos abanando e ela fica chocada com a ganância dele. Pedindo desculpas, ele explica que prometeu à sua falecida esposa que faria a filha feliz, custe o que custar. Só agora ele finalmente entendeu que a felicidade dela não está ligada ao dinheiro e admite que se desviou do propósito de forma egoísta, sem pensar no que ela realmente queria. No andar de baixo, Belinda se encosta na estante de livros para ouvir os movimentos do intruso e assim que diz ao filho que o unicórnio parece ter ido embora, o chifre atravessa as prateleiras e atinge seu corpo. O monstro a arrasta para a outra sala e começa a jogá-la de um lado para o outro enquanto Shepard tenta mirar uma flecha em chamas no tanque de oxigênio de Odell. Ele acaba perdendo a coragem e Belinda sofre um fim terrível, pois o unicórnio arranca com a boca as entranhas dela. Enquanto isso, Elliot tranca Ridley para fora para encarar a fera sozinho. Abrindo a porta bem na hora certa, ele força o unicórnio a seguir o embalo e usa essa fração de segundo para correr dali. Ele já está no jardim quando Ridley consegue pular num arbusto, mas então Shepard aparece atrás dela e começa a ameaçá-la com a flecha. Ele a obriga a esperar pelos unicórnios ao lado do filhote, contando com as informações da tapeçaria sobre o poder do coração puro. Não demora até que um deles aceite o convite e venha urrar bem no rosto da garota. Ela fecha os olhos com medo, mas ao abri-los vê que Shepard tinha razão, pois o unicórnio está deitado em seu colo e quase roncando. Shepard corre para amarrar as patas do bicho e então os dois escutam um relincho. Eles ficam abismados ao ver o outro unicórnio também praticamente domado por Elliot, seguindo o chifre em sua mão até ir se deitar ao lado de Ridley. Shepard elogia a proatividade do funcionário enquanto continua amarrando as patas e promete várias recompensas. Mas agora Elliot está no limite da paciência e prefere usar o chifre para atacar o último Leopold. Shepard revida o golpe com uma das flechas e Ridley corre para acudir seu pai, enquanto os unicórnios começam a se agitar. Quando Shepard se levanta ainda querendo pegar o chifre, um coice certeiro acaba com suas ambições de uma vez por todas. Elliot também sucumbe, mas não fica morto por muito tempo. O casal de unicórnios arrasta o homem até seu filhote e, após se ajoelharem, eles encostam um chifre no outro, criando uma pequena tempestade mágica que restaura o chifre do filhote e o traz de volta à vida junto com Elliot. Assim que os unicórnios vão embora, Griff chega à mansão com a polícia. Sem nenhum tipo de criatura sobrenatural que explique aquele show de horrores, pai e filha são detidos imediatamente. Porém, quando os suspeitos estão sendo levados, a família de unicórnios aparece na estrada para libertá-los e os dois apertam os cintos já sabendo que o carro vai ser atacado.